Então, não importa as coisas que te aconteceram, não importa o que você viveu até aqui. Importa para que você possa viver um novo processo. Elas foram necessárias. Você não vai pegar elas e jogar no lixo. A tua história tem valor, a tua história tem um porquê, a tua história tem um motivo. Você não vai pegar a tua história e sucumbir ela e amassar ela como se ela fosse um papel velho, feio e sujo e jogar fora. Mas você vai utilizar a tua história para evoluir e ser quem verdadeiramente Deus quer que você seja. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você. E a minha convidada de hoje, gente, é uma mulher de Deus, uma mulher linda, uma mulher transformada, uma mulher que trabalha com inteligência emocional e que saiu do zero e foi resgatada. Foi isso que ela disse aqui, ela foi resgatada. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta, seja instrumento de transformação e de transbordo na vida de outras pessoas. Então, Dani Castilho, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vivi. Um prazer gigantesco estar aqui. Toda vez que eu olhava você fazendo podcast, eu pensava, um dia eu também vou estar ali. E esse dia chegou e mesmo que inesperado, mesmo que nos encontros que Deus proporciona, esse dia chegou. Então, chegou na hora e no momento certo e eu te agradeço por estar aqui. E é tudo isso, né? Sobre ele, no tempo dele, e nós estamos aqui para servir ele. Exatamente. Então, quero que você conte para nós quem é a Daniele. Bom, eu sou Daniele Castilho, uma filha amadíssima de Deus, uma centelha divina. E realmente, Vivi, quando eu digo para você que eu sou resgatada, é porque eu sou resgatada. Sou resgatada para trazer o amor de Deus para as pessoas, ensinar sobre inteligência emocional, que na minha visão nada mais é do que a Bíblia de uma maneira didática, de você colocar ali em prática tudo que a gente aprende que está na palavra. Eu sou mãe do Enzo e do Luca, meus filhos amados. Sou tia, sou madrinha, sou irmã, filha amada da minha mãe, do meu pai. E sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa completa, uma pessoa extremamente grata por tudo que Deus tem feito na minha vida, apesar de mim. Uau! E o que eu faço, que é diferente de quem eu sou, é trabalhar com inteligência emocional, que foi onde tudo começou no meu profissional, onde Deus foi guiando a minha vida, me encaminhando para algo grande, algo maior do que eu poderia imaginar. Então, hoje eu trabalho especificamente com inteligência emocional, transformando e levando essa transformação através das dores que eu tive, através das minhas experiências. E, claro, tenho os conhecimentos técnicos, os conhecimentos teóricos, as coisas que são necessárias para que a gente cada dia mais evolua. Mas eu digo que é a minha experiência e o meu testemunho que faz muito mais eu conectar com as pessoas do que qualquer outra coisa. Uau! E essa sou eu. E conta para nós como que foi esse caminho para você ir para a inteligência emocional. O que você fazia antes? Conta um pouquinho dessa trajetória. Dessa trajetória. Vamos lá, Vivi. Eu fui uma criança muito feliz, apesar de tantas coisas ruins que vivi. No meu Instagram tem até um post lá que fala sobre isso. Dava para imaginar que essa criança tão sorridente passava por tantas coisas e que ninguém sabia. E eu sou assim. Algumas pessoas falam assim, nossa, você parece um potinho de alegria. E eu realmente, eu sou muito alegre. E eu fui uma criança feliz também, uma criança sonhadora, uma criança que conversava muito com as vozes da minha imaginação e que hoje eu tenho certeza que desde lá já era o cuidado de Deus na minha vida. Mas passei por muitas coisas ruins, coisas que criança nenhuma deveria ter passado. E fui crescendo uma adulta também, que começou a criar carcaças e que essa felicidade, uma hora ou outra, ela seria desafiada. Mas por que você é tão feliz assim? Se nem tudo está no lugar como deveria estar. Se você está passando por tantas situações que não era para estar passando. Então, como que você é tão feliz assim? Até que chegou um momento na minha vida que eu tive realmente esse conflito, Vivi, entre quem eu era, por que eu estava passando por certas coisas, por que eu merecia mesmo estar passando por tudo aquilo, sendo que tudo que eu passei, eu sempre passei calada, sem incomodar ninguém, sem perturbar ninguém, sem culpar ninguém, sempre me responsabilizando desde muito pequena pelas coisas que aconteciam comigo, ainda que eu não tivesse a responsabilidade, eu sempre me responsabilizei muito por isso. E aí chegou um momento que veio esse conflito sobre quem eu achava que eu era, e quem eu era não tinha nada a ver com quem eu tinha nascido realmente para ser, enfim. E aí tive relacionamentos frustrados, um sonho da minha vida sempre foi ter família, porque até por ter
vindo de uma família disfuncional, sem o pai e a mãe lado a lado e tudo mais, mas até então eu achava que isso nunca tinha sido um problema para mim, porque eu entendia, tudo bem, eu amo meu pai do mesmo jeito, só não deu certo, amo minha mãe do mesmo jeito, só não deu certo, tá tudo bem. Mas a gente sabe que no fundo, não tá tudo bem. É porque os filhos, né, eles querem os pais juntos, né? Exatamente. E aí, mas o sonho da minha vida, apesar de ser muito sonhadora e querer almejar coisas grandes no âmbito profissional, no crescimento intelectual, eu queria uma família, sempre quis, Vivi. Eu ficava olhando aquele comercial de margarina, eu imaginava isso, sabe? O pai, a mãe, o filho, aquela vida, ai, que lindo. E não aconteceu isso comigo. Quando não aconteceu a primeira vez, já veio o primeiro baque. Simplesmente acabou, eu fui embora, voltei para casa da minha mãe, vida que segue, mantive o máximo que eu pude da sanidade mental do meu filho mais velho, nunca tive nenhum problema com o pai dele e tudo mais, porque eu entendi que se aquilo não aconteceu, o meu filho não tinha responsabilidade nenhuma. E já por ser muito autorresponsável, então mesmo naquela época, sem ter o conhecimento de inteligência emocional, eu sempre me tive muito autorresponsável nas situações. E ok, vida foi, depois eu tive um outro relacionamento. Esse outro relacionamento eu tive, sim, um processo de relacionamento tóxico, acabou se tornando uma coisa tóxica na minha vida. E aí depois eu entendi os porquês, né? Primeiro a gente não entende o porquê, depois a gente começa a estudar e entender, e aí a gente consegue, a cortina se abre. Eu costumo dizer assim, a cortina se abre e o nosso campo de visão aumenta e a gente consegue entender muita coisa. E aí, mais uma vez, um relacionamento frustrado. Mas dessas duas frustrações em termos de relacionamento, nasceram os dois tesouros da minha vida, que são as pessoinhas mais importantes da minha vida. Aquele que Deus confiou a mim. Eu digo assim, ele me emprestou, eu estou aqui cuidando com maior amor, maior cuidado, maior carinho, educando, transbordando na vida deles, fazendo com que eles vejam o amor de Cristo através da minha vida. E eu sei que eles são o melhor empréstimo que eu poderia ter na minha vida. E sempre me mantive ali, uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa filha, mas aquilo dentro de mim eu falava assim, mas por que esse vazio? O que acontece que esse vazio parece que eu toda vez que eu tô para romper alguma coisa, eu caio. Romper alguma coisa, eu caio. E aí, resumidamente, chegou o meu encontro, então, com a inteligência emocional, que primeiro veio através do coaching, do coaching integral sistêmico. E deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é inteligência emocional para você? Tá, inteligência emocional, para mim, hoje, eu costumo dizer assim, é você utilizar de todas as ferramentas que Deus colocou na nossa vida, de maneira prática, entendendo o fundamento das coisas e equilibrar a tua razão com a tua emoção. Que é o mais difícil, né? O desafio. Difícil. Há muito tempo se dizia que é muito mais necessário você ter um QI muito alto, porque você consegue almejar grandes cargos, você consegue construir grandes coisas, você consegue estruturar, planejar. A gente até estava falando ali nos bastidores sobre isso, sobre planejar, sobre estratégias, tudo isso com um QI. E pouco se falava do QE, né? Que é o nosso coeficiente emocional. E, na verdade, os dois precisam andar lado a lado, em qualquer situação. E aí, isso me traz muito forte até uma palavra, e eu disse assim, Espírito Santo guia tudo que eu vou falar, porque realmente, talvez a gente vá caminhar para um caminho que nem era aquilo que a gente imaginou, né? E eu digo assim, Vivi, todas as coisas, na Bíblia, em Provérbios, tem muita coisa sobre estratégia, Deus fala sobre planejamento, sobre a gente ter visualização positiva do nosso futuro, sobre dinheiro, tudo isso que é de forma estratégica, que, entre aspas, a gente poderia dizer que está no nosso lado racional. Mas, Vivi, de todas as coisas, o amor é a primeira delas. O amor cura todas as coisas. O amor cura nossos traumas, a nossa raiz que foi arrancada muitas vezes sem que a gente permitisse. O amor cura uma amizade, o amor cura o vínculo de pai e mãe. Não, e você sabe que você falando dessa raiz que foi arrancada, eu plantei um pezinho de tomate lá em casa, né? E deixei no baixo e o meu cachorro foi lá e arrancou. Ele comeu. Eu achei que tinha morrido o meu pé de tomate. Porque a primeira vez eu plantei e não sabia plantar, por isso que eu falo, a gente tem que saber das coisas. Sim. Fui lá e plantei, nasceu um monte, nunca que crescia. Daí fui conversar com a minha tia, falou, não, você pôs um monte de semente, tá tudo junto ali, não vai crescer. Sim. Daí eu plantei de novo, um pezinho, separado do outro, pus 2 pezinhos. Na hora que ele tava grande, o Thor foi lá
e comeu. E comeu. Falei, ah, não, de novo. Mas eu vou firme, né? Daí peguei e deixei lá. Quando é no outro dia, passou acho que uns dias, eu olhei, o pezinho continuou a parte verde. Aquela parte que ele comeu, eu achei que tinha acabado o pé do tomate. Não. Ele... Então, eu falei assim, quantas vezes a gente é quebrado, né? Na raiz, no caule, em tantas coisas. E você vê que a própria natureza nos molda para continuar crescendo. A própria natureza nos molda. E eu digo que isso nada mais é do que o amor que a gente coloca em todas as situações. Então, por exemplo, assim, aí que eu digo para você sobre a inteligência emocional, né? As pessoas... hoje, graças a Deus, eu digo assim, graças a Deus, que isso tem se quebrado cada vez mais. E as pessoas têm entendido que para elas serem bem-sucedidas, elas precisam ter afeto, elas precisam olhar no olho, elas precisam andar em V0, velocidade zero, elas precisam dar atenção, elas precisam conectar, precisa ser coração com coração, cérebro com cérebro. Ninguém precisa deixar de ser estrategista, pelo contrário, estratégias são boas. Existe um porquê do tomate não dar o fruto se você colocar muitas sementes. Existe um porquê. Tem uma estratégia para isso. Tem um jeito certo de fazer, né? Tem um jeito certo de fazer. Só que se não houver amor, Vivi, se não houver amor, você pode fazer a estratégia que for, você pode fazer o planejamento que for, você pode criar a planilha que for. Se não houver amor, uma hora aquilo vai... diminuir e vai diminuindo, diminuindo. Né? E eu acho que foi isso que aconteceu comigo durante muito tempo. Isso que você está falando é muito real, né? Porque existem estudos científicos disso, Sim. né? De você pegar uma planta e você dizer palavras de afirmação para aquela planta Sim. e pegar outra e você falar coisas ruins para ela. Exatamente. E eu falei, eu tava lá conversando com o meu tomate, a Rafa olhou para mim, ixi, mãe, você tá doida? Eu falei, não, mãe, só tô colocando palavras de afirmação para ele poder continuar. E no momento que ele foi ali testado, né? O cachorro foi lá, comeu um pedaço dele, ele estava lá firme. Por quê? Porque foi direcionado coisas boas para ele. Exatamente. Tem esse estudo, né, Vivi? Que tem esse estudo, colocados dois arroz em dois frascos. É mais ou menos isso. Pode ser que eu esteja até falando alguma coisa meio errada, isso mas mesmo. É isso. E quanto mais palavras de afirmação para aquele arroz, ele ficava branquinho e tal. E o outro, ele foi apodrecendo. Então, eu digo assim, que dentro da inteligência emocional é ensinar isso, as pessoas a amar. O poder da palavra, o poder da né? palavra. E amar em gestos, palavras e ações. Porque muitos de nós amamos só em ações. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, realmente tomando como exemplo. Um pai que é o provedor do seu lar, que é isso mesmo, ele tem que ser o provedor, para que o ideal é que você tenha uma esposa sábia do lado dele e que ele consiga realmente ir buscar para trazer para dentro da sua casa. Só que aí, essa é uma forma de amar. E aí, muitas vezes, esse pai que pensa que é o melhor pai do mundo por estar provendo, por estar realizando os sonhos da sua esposa, né? Realizando os sonhos dos seus filhos, conquistando. E agora, quando eu falo de conquista material, ele esquece que amar também é em gestos. E amar também é em palavras. Então, quantas crianças nós vemos hoje que vivem nesse universo, sim, de abundância, de prosperidade, com coisas grandes, que tem materialmente falando, mas que não tem presença, que não tem toque, que não tem cuidado. E a inteligência emocional, ela vem para ensinar isso, que é possível, sim, você ter as duas coisas juntas. E isso que você está falando é muito importante, que durante o processo das minhas formações, eu falei assim, a gente não imagina o tanto de homens, porque o homem, ele é mais forte, né? Ele segura mais. Fisiologicamente, né? Ele já foi criado para isso, para proteger, para dar segurança, para trazer esse conforto. E daí você vê homens ali se entregando e chorando. Se quebrantando por causa de situações que aconteceram na infância, por falta de um pai presente que quis trabalhar demais. Exatamente. Ou de um pai que... Enfim, teve alguns problemas emocionais. E a gente repete esse ciclo, né? A gente repete os padrões. E isso também é bíblico. Também está na Bíblia escrito que a gente também vai repetir esses padrões e que cabe a nós romper esses padrões. Cabe a nós dar um basta naquilo. A partir de mim, quebrar que sou nova criatura, ciclos, né? Eu quebro esse ciclo. E por isso que eu sempre te disse, o sonho da minha vida sempre foi ter uma família, sempre foi ter o pai e a mãe. E ainda continua sendo. É o meu primeiro sonho, é o meu primeiro desejo. É claro que eu tenho outras coisas, que eu tenho os meus desejos profissionais, as coisas que eu quero alcançar. Mas o amor
Tá em todas elas. Tudo que eu vou fazer, eu faço com amor, com dedicação. E é claro que eu também sou falha, como todo mundo, por isso que eu falo muito assim. Somos Deus seres usa humanos, seres né? humanos, seres humanos. Mas eu entendi que quando aconteceu aí todo o processo de eu ir atrás, primeiro de uma formação em coaching, que eu entendi o que era o coaching. E na minha cabeça eu não fazia a menor ideia do que era, porque quando foi me falado sobre isso, foi uma amiga minha que falou assim, o meu marido tá fazendo um tal de coaching, foi desse jeito. Você não quer fazer? Vivi, o meu desespero era tão grande para sair daquela caverna que eu tava, para sair de Malta, como eu tava em Malta naquela época. O meu desespero era tão grande que eu falei assim, eu topo, o que vier para me ajudar, eu topo. Eu não fazia ideia do que era. E aí eu fui, Vivi, e na minha primeira sessão eu entendi que o meu chamado não era só para estar sentada recebendo aquilo. Eu queria também poder fazer aquilo pelas outras pessoas. E aí fui para minha primeira formação, depois eu fiz outros treinamentos grandes que acontecem, e cada vez mais Deus foi me mostrando, agora sim, agora a gente vai começar a falar na mesma linguagem. Você tentou fazer isso, você tentou fazer aquilo, você tentou ir para esse campo, para esse, e tá tudo bem, adquiriu experiência, agora vem comigo que é isso que eu tenho para você. E fui. Vivi, cada vez mais Deus colocando isso no meu caminho. E às vezes é uma palavra que a gente fala para alguém e a pessoa fala assim, caramba, eu precisava tanto ouvir isso. Nunca tinha escutado isso dessa forma, desse jeito de pensar. E fui sempre trazendo a luz, porque toda a minha formação, inclusive, eu fiz com a minha Bíblia do lado, assim, sabe? Daí o meu treinador falava assim, mas deixa eu ver se é isso mesmo que ele tá falando. Olha, não é que é bem isso mesmo. E eu vejo como hoje a inteligência emocional na minha vida, ela é realmente trazer a Bíblia de maneira didática. E sem religiosidade, sabe? É você ter uma conexão direta com o teu paizinho amado, com o teu pai querido, que pode te ajudar em todas as situações. Para tudo ele tem resposta, Vivi. Para todas as coisas ele tem resposta. Não tem nada que ele não tenha resposta. E uma das coisas mais primordiais, assim, que eu digo, que fez eu ter esse sentimento tão apaixonado por ele, foi quando eu entendi quem eu era, Vivi. Quando eu entendi quem eu era, porque eu lia lá em Gênesis assim, aí Deus criou o céu e ele viu que era bom. Deus criou a terra, viu que era bom, enfim. Mas quando ele foi criar eu e você, Vivi, ele coloca lá, ele viu que era muito bom. Ele viu que eu era muito boa. Se ele viu, então eu preciso honrar ele com isso, sabe? E aí eu entendi que me conhecer em Cristo apesar de mim, me conhecer em Deus apesar de mim, porque eu também sei todos os meus defeitos, eu também sei tudo aquilo que eu sou falho, porque eu sei que o meu coração é enganoso, mas apesar de mim, Ele me ama exatamente como eu sou. Então eu honro Ele hoje em conhecer minha identidade e ensinar as pessoas a se conhecerem saber através quem desse Deus exatamente maravilhoso. é, né? Porque quando a gente sabe quem a gente é, automaticamente a gente também sabe do que a gente é capaz. Não só pelas nossas mãos, porque Deus nos colocou coisas nas nossas mãos, né? A gente é o vaso nas mãos do oleiro. Então, assim, Deus colocou coisas nas nossas mãos. Mas eu sou capaz além, porque eu sou capaz naquilo que rompe a minha fé, que é o que Deus me capacita. Então, eu tenho as minhas capacidades e eu tenho aquilo que ainda Deus está me capacitando cada vez mais. E depois vem o merecimento, que é o desfrute das coisas. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento de identidade, de capacidade, de merecimento, junto com a autorresponsabilidade, é o combo perfeito da inteligência emocional. E a vida flui, né? A vida começa a ser transformada. Uhum. Porque até então você não tem equilíbrio entre razão e emoção. Não. A pessoa faz algo pra você, você já derrama algo nela. A tendência é você revidar, a tendência é você repetir padrão, a tendência é você já não perdoar. Eu digo assim, que quando a gente atinge aquele nível, assim, de que, tal pessoa te fez alguma coisa. Mas tá bom, tá tudo certo. É sobre ela, né? Não é sobre mim. Ele ou ela, ele não foi porque quis, foi porque é o que tá ali. Infelizmente, a boca fala do que o coração tá cheio. Quem dera se isso não fosse verdade, né? Mas a boca realmente fala do que o coração tá cheio. Então, você se conhecendo e sabendo o seu verdadeiro valor através daquele que me criou e que te criou, não tem coisa melhor. E é lógico que a gente vai ter dias que a gente também vai estar mais amoadinho, que a gente vai ter que entender
Por que eu tô passando por esse desafio? Por que eu não tô? E aí é onde eu digo que tem que entrar, sim, a parte estratégica, a parte que a gente precisa entender dos porquês. E os porquês a gente tem que buscar conhecimento para isso. Então, quantas vezes, até nos bastidores, a gente tá falando sobre isso, né? Às vezes a gente já sabe quem a gente é, a gente sabe do que é capaz, sabe o que merece e a gente é autorresponsável. E acontece uma coisinha e aquilo vem como uma flecha no coração. Mas aí é porque a gente tem memória muscular, a gente tem memória psicológica, a gente tem memória fisiológica. E tá ali, a sementinha, ela tá ali. Nosso corpo tem memórias, né? O nosso corpo tem memórias. Então, cabe a nós nos responsabilizar todo dia e falar, Deus, apesar de mim, hoje, apesar de mim, apesar de tudo que eu já vivi, apesar de tudo que eu já passei, se faz presente no meu coração, para que saia aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero. Porque se for sair o que eu quero, Deus, eu não seguro a minha boca, eu não seguro as minhas mãos. Então, é isso que eu tenho... E, na verdade, é isso, né? É sobre se entregar na mão dele e se fazer instrumento através dele. Exatamente. E entender, né, que nós somos corpo, mente e espírito. Exatamente. E se isso não estiver equilibrado na gente, a gente cai. A gente cai. Não tem como você viver sem esse equilíbrio. Então, nós temos que ter domínio da nossa vida, né? Sim, sim. Tipo, isso aqui, a gente tem que ter o comando dele. Exatamente, é o domínio próprio, né, Vivi? É o domínio próprio. É você entender que tudo que vem depois de mim, sou eu quem domino. O que vem antes de mim, eu não tenho como dominar. Eu não tenho como mudar tudo que aconteceu comigo antes da minha infância, quando meu pai... teve o relacionamento com a minha mãe, eu fui uma criança que entrei no casamento porque eu estava na barriga da minha mãe, mas nada do que aconteceu ali eu tenho como mudar, eu só posso mudar o que vem depois de mim, o que é, eu sou a raiz, eu posso mudar os frutos disso. E não é sobre o que fizeram com você, mas é sobre o que você faz com o que fizeram com você, né? Então, o anterior a mim, o que me cabe? É só perdoar. E eu diria além, não é nem só perdoar, porque muitas pessoas falam, você precisa perdoar o teu pai, você precisa perdoar a tua mãe. Eles também fizeram como eles sabiam. Exatamente. Então, na verdade, eu me coloco até numa posição de que o certo sou eu pedir perdão. O certo sou eu ir lá falar assim, olha, eu poderia ter sido melhor, mas eu, em determinado momento, eu não entendi por que vocês fizeram isso comigo, ou outras pessoas fizeram isso comigo. E entender, né, Dani, que você, por exemplo, você fala assim, foi ele que fez, eu vou pedir perdão, mas a maioria das vezes é você que está carregando a pessoa não está nem sabendo que você está ali com aquele peso. Exatamente. E daí, enquanto você não perdoa, você carrega aquela pessoa para sua vida. E você vai lá, você deixa de fazer um monte de coisa porque você tá lá, mas a pessoa fez isso comigo, mas ele fez isso comigo, e você deixa de seguir, deixa de prosperar, porque você tá travado naquilo. Exatamente. No meu Instagram tem um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, Vivi. Eu acho que até já te contei essa história, mas vou contar aqui de novo. Eu fiz uma analogia, assim, que imagine que Deus, ele chega pra você e fala assim, olha, Vivi, eu quero que você suba uma montanha. Só que no percurso dessa montanha, você já vai ter tudo o que você precisa. Você vai ter a água para beber, você vai ter o alimento. Se chover, vai ter lá uma capinha de chuva, um guarda-chuva. A mala tá no peso ideal, tá tudo certo. Se você precisar de um outro tênis, já tá disponível na sua mochila. Tudo o que você precisar. Se você sentir frio, se você sentir sede, tá tudo lá. Você não precisa levar mais nada. Você só tem que subir para você avistar o que tá esperando por você em cima daquela montanha, em cima daquele monte. E aí a gente, na nossa inocência e na nossa, como é que eu posso dizer, na nossa mediocridade, é ruim essa palavra, mas é a verdade, a gente acha que a gente precisa de mais coisa. Não é bem assim. Deixa eu pegar aqui mais uma blusa, mais um guarda-chuva, mais o quê? E a gente vai fazendo isso, levando pesos desnecessários. E a nossa mala, que estava com o peso certinho, pra gente só chegar lá, a gente colocou várias coisas dentro. E isso que a gente coloca é o que a gente faz na nossa vida. A gente começa a carregar pessoas que não tem nada a ver. Porque a gente deixou de perdoar ou deixou de pedir perdão. Porque fulano me fez isso. Porque um dia, outro dia, a gente começa a viver de coisas que já passaram, coisas que já são velhas. E a gente não deixa que o novo se faça na nossa vida. E é isso que acontece. Aí a gente começa a fazer o quê? Durante o percurso começa a cansar. Porque se a tua mala estava certinha para você chegar no topo, no peso que Deus já sabia que você ia conseguir carregar, e você mesmo colocou várias pedras no caminho ali, várias pedras. Não, mas deixa eu levar isso daqui comigo. Não, mas vai que eu preciso disso aqui. Vai que eu preciso... E aí você vai carregando. E é isso que o perdão, a falta de perdão faz com a gente. Porque aonde eu for,
eu vou. Concorda? Não tem como. Aonde eu estiver, eu estou. É até engraçada essa frase, quando eu falo nos meus treinamentos sobre isso, a mulherada ri. Aonde eu for, eu vou. É impossível. Eu posso estar aqui, eu posso estar lá nos Estados Unidos, posso estar lá na China. Eu vou sempre estar comigo mesmo, do jeito que eu estiver. E se eu carrego esses pesos desnecessários, como que eu vou curtir a minha jornada até chegar lá? Como que eu vou curtir isso? Porque eu tô só carregando um peso que eu não preciso carregar. Você não usufrui, né, Não daquilo que usufrui. você poderia estar E usufruindo. começar a nem perdoar, sabe, Vivi? Eu acho que não é a questão só de você perdoar, é você pedir perdão mesmo. Porque é lindo, eu sou uma pessoa que eu perdoo É você fácil. se liberar, né? Mas você também é uma pessoa que pede perdão? É uma pessoa que a mesma facilidade de dizer, não, tá tudo certo. É aquela que você se resume à insignificância Não, mesmo e fala o assim, que é mais olha, importante, né? Você se perdoar, né? se perdoar. Porque muitas das vezes você perdoa o outro, mas e você? Uhum, Você se perdoa? uhum. Porque você falha, você erra, e daí você fala assim, nossa, que coisa, né? Por que que eu fiz isso desse jeito? Sim. E daí você fica se cobrando e se Exatamente, martirizando. Vivi. E quando a gente fala de inteligência emocional, vem justamente para isso. Porque, por exemplo, hoje, claramente, eu consigo entender quando eu tô repetindo padrões. Então, por exemplo, tô diante de uma situação específica. Eita, Dani, a velha Dani ressurgiu, hein? Vamos lá, o que que precisa fazer? Qual é a atitude diferente em relação a isso? Até aqui você sempre fez tudo igual, então vamos mudar a situação? E aí tem uma frase que ela é muito bonita, é a frase que mais se fala na internet, né? Para você ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Vivi, concorda que tem gente que não tá nem conseguindo fazer o mesmo? Quem dirá o diferente? E é com essas pessoas que eu quero conectar, porque é possível fazer o diferente, é possível sim mudar os padrões. E entender, precisa- né, em micro resultados, fazer um pouquinho, né? Não precisa fazer um pouquinho a cada dia. E isso faz parte de um processo, e é um processo lindo, porque quando você consegue realmente atingir esse nível de maturidade, daí quando eu falo maturidade, é a maturidade psicológica, a maturidade fisiológica, a maturidade emocional, a maturidade espiritual. Quando a gente consegue. Eu tenho muito a crescer ainda, muito, 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 muito a crescer. Não, e eu falo, enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente está evoluindo, né? Porque a hora que a gente chega num nível perfeito, você sai daqui. Só tem um Como que é perfeito, como né, você Vivi? disse, faz de arrasta pra cima. Né? Vai de arrasta, porque só tem um que é perfeito, né? E nem a gente vai conseguir, nem quando for de arrasta a gente vai conseguir ser perfeito, né? Porque o perfeito e na totalidade é somente ele. E é muito engraçado esse negócio assim, né, Vivi, de você fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. Porque vem de padrões. Vem de padrões, é natural. E é muito importante a gente entender isso, né? Porque você conseguir romper um padrão, e a maioria das vezes é inconsciente, né? Inconsciente, aham. Então, quando você vai buscando consciência, você vai trazendo clareza para aquilo, você vai colocando luz naquilo, você enxerga, você fala, nossa, aquilo que eu falava que eu nunca ia fazer igual, eu tô fazendo exatamente igual. Exatamente igual. Uhum. E como que eu quebro esse padrão agora? Pra mim, uma das coisas que foi essenciais sobre essa quebra de padrão, assim, o Enzo era pequenininho, acho que ele tinha uns 6 anos, mais ou menos. E aí eu perguntei pra ele, e eu não tinha essa coisa assim, eu sempre fui muito estudiosa, mas eu nunca tinha tido essa profundeza em relação à mente, em relação ao espiritual. Não, eu só estudava muito ali, sempre fui muito interessada em aprender as coisas. E aí eu perguntei pra ele uma pergunta assim que me quebrou, né, Vivi? Porque eu perguntei pra ele assim, filho, como que você lembra da mamãe? Se alguém perguntar pra você, e eu achava que eu era uma ótima mãe, sabe? Eu tinha aquilo que tinha comigo, assim, eu posso ter feito várias coisas erradas, mas como mãe eu sei que eu tô acertando. Aí veio a lapada, né? Ó Deus, vai achando. Aí, fala Deus, né? Aí eu perguntei, filho, o que você vê da mamãe? O que você acha de mim? Ele falou assim, você grita muito. Uau. Vivi do céu. Aí Ele você falou, caiu "Você ali, grita né? muito." Você foi pro chão. Falei, meu Deus, o meu filho não vê nada das coisas boas, ele só fala que eu grito muito. E se ele falou isso, ele, como na inocência de uma criança, é porque é o que ele mais sente. Vivi dali em diante, se você perguntar, hoje ele tem 17 anos. O Luquinha, que tem 11, ele nunca me viu gritar. Ele nunca me viu brigar, ele nunca me viu falar com um tom mais forte, assim, mais... E quando alguém fala pra ele, porque a mamãe é braba, ele fala assim, você não tá falando da minha mãe. Você não tá falando da minha mãe, porque minha mãe nunca brigou. Aí ele dá até risada. A única vez que minha mãe me acertou um chinelo foi porque ela foi brincar de acertar no mano, eles chamam de mano, e pegou em mim, mas foi só essa vez, porque ela nunca ergueu a voz, ela nunca brigou. Porque eu entendi lá com o Enzo que aquela gritaria que eu ouvia, aquilo que gritavam comigo,
Aquilo que você aprendeu, né? Aquilo que eu aprendi, eu não precisava repetir com eles. Não precisava e não queria. Então, eu nem sabia nada desse negócio, do que era equilibrar razão, emoção, Bíblia, Jesus na minha vida. Tinha um certo entendimento. Aí é do ouvir falar. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Sabia que ele cuidava de mim o tempo todo. Eu nunca tive dúvida sobre isso. Sobre o cuidado de Deus na minha vida, eu nunca tive dúvida. Mas eu nunca tinha... Sabe aquela coisa que você vai no culto, assim, você olha todo mundo transbordando naquela coisa assim, sentindo sabe? a presença, e eu olhava né? e falava assim, Deus, por que comigo não acontece? O que eu tenho de diferente comigo não acontece? Até isso acontecer. Aí quando aconteceu, aí eu falei, entendi. Então é assim que se escuta, é assim que se vê, é assim que se sente, né? Mas esse padrão eu quebrei lá. E aí eu falei assim, não, a partir de hoje meu filho não vai me ver como essa mãe estressada, essa mãe nervosa, essa mãe reclamona, essa mãe que tudo quer que seja feito do meu jeito. Porque eles também vão ter voz aqui. Eles também vão ter a sensação e o direito de ser amado, porque isso é um direito deles. E na verdade, é entender qual a forma que eles recebem amor, né? E aí é tudo maravilhoso, porque você começa a estudar sobre isso, você começa a estudar sobre as linguagens do amor, entender a minha linguagem do amor foi essencial, me conhecer, autoconhecimento, quando eu realmente fui entender os perfis comportamentais, entendi por que certas coisas eu fazia de certa maneira, porque era como o potinho, eu costumo dizer assim, ó, que Deus até teve uma trend uma vez que assim, era Deus me criando, aí colocava lá um balde na reclamação, no foco e tudo mais. Então, eu costumo dizer que os nossos perfis comportamentais é isso. Como que Deus nos criou? Ele tem lá os potinhos e ele colocou, essa aqui vai ser mais alegre, essa aqui vai ser mais séria, essa aqui vai ser mais analítica, essa aqui vai ser mais perfeccionista. E assim foi. E eu entendia os meus potinhos e quando realmente fui estudada, aí quando eu digo que é importante você estudar sobre as coisas também. O autoconhecimento, lógico, né? que a nossa experiência conta muito, o testemunho dolorido ele conta, mas você estudar sobre aquilo que você está falando, trazer conhecimento embasado, conhecimento teológico das coisas, conhecimento científico das coisas, faz toda a diferença. E aí, quando eu fiz essa análise comportamental sobre mim, porque primeiro sempre eu só vou poder aplicar no outro aquilo que eu já apliquei em mim. Só vou poder ensinar para o outro aquilo que eu já aprendi. Aí eu falei assim, nossa, gente, esse potinho tá tudo desequilibrado. Tem um que tá super cheio, o outro tá quase nada, o outro tá só a raspa do tacho ali. E eu fui me regulando, fui entendendo que eu não precisava ser tão assim e nem tão embaixo, que eu fui me regulando. E aí é isso que eu digo, sereis transformados pela renovação da vossa mente. E olha que maravilhoso isso, Deus nos diz isso, que a gente não tem que se conformar com as coisas do mundo, aquilo que nos disseram, aquilo que nos fizeram, aquilo que nos agrediu, porque isso tá no mundo. Vivi. E eu falo que isso está no mundo. Que, na verdade, essa briga, né, que tem muito internamente, né, de emoção, de alma, de espírito, confunde muitas pessoas. E eu falo assim, um dia eu cheguei para uma pessoa que é um especialista, um doutor em neurociência, e falei para ele, como é que é esse negócio? Emoção, alma, espírito, como é que funciona tudo isso? Ele falou, Vivi, a alma está dentro de nós, e as emoções estão dentro da alma. Sim. Então, aconteceu alguma coisa que ativa algum gatilho emocional, exatamente, automaticamente você sente na sua alma. Sente na nossa alma. Então, quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu tô com vazio de alma. Você vê muitas pessoas falando isso. O que é? Que estão preenchidas com o mundo, porque a gente vive no mundo. Né? A gente está aqui no mundo, nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo agora. E é isso mesmo, mas a gente não pode se conformar com as coisas desse mundo. Seremos transformados pela renovação da nossa mente. E é isso que eu digo assim, é tão maravilhoso quando a gente entende isso, que através do amor, que ele nem precisava derramar sobre mim, sobre essa graça imerecida, que ele não tinha motivo algum de pagar preço nenhum pela minha e pela sua vida, mas ele foi lá e pagou esse preço. E aí entra uma coisa assim para mim que ela é essencial, que é a paz que guarda o coração, que excede todo o entendimento. E aí, Vivi, automaticamente você começa a policiar suas ações, policiar suas palavras. Aquilo que eu digo começa a respirar paz, mais, paz. Né? Eu falo muito, né? Aquilo que a sua avó falava para você, calma, respira, conta até 10.
Eles nem tinham noção do que eles Não, estavam fazendo, mas eles estavam não tinham. ensinando você voltar para o aqui e E agora. quantos conhecimentos eles já nos traziam, né? Então, essa paz que guarda o nosso coração, ela é a resposta de Deus para nossa vida. E foi a partir dessa paz que eu fui entendendo, esse caminho aqui é o melhor, esse aqui não é. Deus, aqui eu não sei. Aqui, ó, é só pela misericórdia mesmo, porque aqui eu não tô entendendo nada. E aí Deus vai colocando paz no coração, vai transbordando, vai apresentando pessoas, vai te conectando com pessoas que fazem você ter um entendimento daquilo que às vezes estava obscuro até. E o mais interessante de tudo isso, essa parte de você fala de conectar pessoas, quando você busca, as coisas vêm. Uhum. Então, muitas das vezes você fica ali paralisado. Fala, comigo nada acontece. Com a Vivi acontece, com a Dani acontece, comigo não acontece. Você está buscando? É. E uma coisa que você falou aí muito importante, você via as pessoas sentindo a presença de Deus e você estava lá olhando. Sim. Falei assim, gente, e comigo eu também quero isso. Então, como que foi para você alcançar isso na sua vida? Vivi, eu como uma pessoa muito observadora desde criança, então tudo que eu aprendi a fazer era observando desde pequenininha. Então eu ia na casa das minhas primas, das minhas amigas, eu via, a minha mãe não cozinhava, então eu via a mãe, eu tava brincando, um olho tava brincando e o outro tava prestando atenção como que a mãe fazia o arroz, como que a mãe fazia um feijão, como que tampava uma panela de pressão, como que, tudo isso. E eu observava isso na igreja, observava as pessoas, falava, Deus, eu aprendo por observação e eu tô aqui observando e nada acontece, o que que é? É comigo? Como que é esse negócio, É né? pessoal? E aí, Vivi, eu digo assim que foi realmente quando eu me diminuí a minha insignificância. E isso é muito forte, né? Porque do meu perfil comportamental, eu sempre fui uma pessoa que é comunicativa, uma pessoa que sempre entendeu posicionamento, como chegar. Porque essa carcaça que eu tive que criar foi justamente porque em determinado momento da minha vida eu cansei de só levar. Entendeu? Em determinado momento eu cansei de ser a menina só que era maltratada, que era judiada, que era a pessoa que tinha várias coisas para colocar para fora, mas era sucumbida. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o processo sem entender nada. Falei assim, não, ninguém mais vai passar por cima de mim. A partir de hoje, eu sou dona do meu próprio nariz, eu ergo minha cabeça, arrumo minha coluna e quero ver quem vai me enfrentar. Mas isso era o meu ego falando. Isso era assim, nunca eu teria conhecido Deus se eu tivesse naquela Daniela ainda. Se eu tivesse naquela Daniele que muitas vezes parecia até ser arrogante, parecia até ser aquela pessoa que eu tô prepotência. A palavra prepotência ela é excelente para isso, porque se eu tivesse naquela Daniele ainda e não me diminuído na verdadeira insignificância mais significativa que eu tenho, percebe que assim, você se fala assim, caramba, eu não sou nada, mas naquele que me encontrou, eu sou tudo. Foi aí que eu entendi que não era por causa de mim, não era porque, o que aconteceu, chega, o que aconteceu foi, entendeu? Perdoou, passou, entender, já né? era. Ele não gostou mais do outro do que de mim. Não, Vivi, não. E aí quando eu entendi que eu não precisava fazer nada mais, que Deus não ia me amar mais, e nada menos, que Ele não ia me amar menos, que era uma totalidade, que Ele me ama nos dias bons, nos dias ruins, quando eu tô bem, quando eu não tô, se eu tô bonita, se eu tô feia, que Ele me ama. E só cabe a mim deixar esse amor consciente todos os dias, que se Ele me ama, enfrentou tudo o que enfrentou por mim, quem sou eu para olhar para mim e falar assim, não, mas hoje a coisa tá ruim. É lógico, Vivi, que isso é um processo. Não foi ontem que isso aconteceu e que hoje eu tenho essa calma e tranquilidade para falar que eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o que eu posso fazer através de Deus na minha vida, pela vida das pessoas. E agora é com toda a humildade do mundo. As pessoas falam assim, meu Deus, mas você é assim mesmo? Eu falo assim, sim, você vai me ver sempre desse jeito, aqui, ali, acolá, em qualquer lugar. Eu vou ser sempre essa mesma pessoa, porque eu entendi que não é por causa de mim, não é por causa do meu ego. Meu ego, se eu deixar ele subir um pouquinho... Aquela velha Daniela, ela volta. E eu falo que é muito interessante, né? Essa parte de você trabalhar o ego. Porque ele tá aqui na gente todo o tempo. E você tem que ir se moldando o tempo inteiro. Uhum. Então, aconteceu algo, ele vem. Uhum. Calma, fica na sua aí, que isso não te pertence, não. Exatamente. O que sou eu, naquele que me criou, e o que é meu ego falando? Então, essa pergunta
tem que estar ali o tempo todo, né? Eu até escrevi um e-book agora, Vivi, que são as perguntas certas para cada emoção. Então, a ansiedade, o medo, a própria alegria, porque às vezes a gente tá muito eufórico, muita coisa assim, Ele e fala fala, assim, e dá tudo uma que é segurada. demais Lógico, não é bom, dá né? uma segurada, segura a emoção, não precisa ser tanto, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, vamos equilibrar, não precisa ser tão QI, nem tão QE, vamos equilibrar. Então, tudo isso é muito bom, assim, e foi através desses estudos que eu tive, assim, cada vez mais profundos na presença de Deus, e esse encontro realmente aconteceu. Eu entendi que não era só observar, era realmente eu me diminuir para que ele cresça. Então, assim, quando eu digo assim, apesar de mim, é apesar de mim mesmo. Porque se for comigo e dentro do meu coração e dentro daquele tamanho que eu achava que eu era, mas muito do que eu achava que eu era pelas coisas que eu tinha visto, ouvido e sentido, e que tá tudo bem. Eu não sou a única, Vivi. As coisas que eu passei, que foram terríveis, que foram péssimas, mas eu não fui a única. Eu não fui a única. E isso é o mais interessante de tudo, né? Que quando você vai para esse mundo e você começa a ver que não foi só você que passou por isso, né? Uhum. Fala assim, tem muita gente Uhum. que passou por isso e tem muita gente que não teve a oportunidade que eu tô tendo. Sim, e tem muita gente que ainda passa por isso, né? E não entendeu qual é o caminho para mudar tudo isso. E tem até uma frase que às vezes acontece, eu vejo assim nos comentários do Instagram as pessoas falando assim, nenhuma experiência é única. Realmente, porque eu passei por coisas que provavelmente, se a gente olhar aqui, as pessoas podem escrever, eu também passei por isso, por abuso, por algum certo tipo de tortura, passei por isso. O que é único é o sentimento que a gente teve. Porque cada um sente de uma Aquele forma, né? sentimento que eu tive lá quando criança, quando as coisas aconteceram, ele sim é único. Só que aí a responsabilidade de transformar aquilo que aconteceu comigo também é única. Ninguém vai conseguir mudar nada em mim. E eu também não vou conseguir nunca mudar nada no outro. E nem é o meu papel, Isso é o e nem mais é o meu interesse. importante de tudo, porque muitas das vezes não, a maioria das vezes as pessoas querem mudar o outro, porque o problema está no outro, não está nela. Sim, sim. E eu falo, O nível de problema pode até autorresponsabilidade tá, é zero né? das pessoas, né? O problema pode até estar no outro, mas é o que você faz. Porque Sim. o outro você não muda, você Não muda muda. você. Não muda. E aí que eu digo, você ter o controle e o domínio próprio sobre o que o outro faz. É lógico que às vezes a gente vai dar uma caidinha assim, é natural. É natural, é só Deus que nos fortalece e que pega na nossa mão todos os dias para dizer assim, tudo bem, hoje você tá mais abatidinha, não tem problema, vem aqui, eu sou forte, eu me faço forte diante de ti, eu sou a sua fortaleza. Mas, Vivi, querer mudar o outro é um erro sem tamanho, porque o outro nunca vai mudar. O outro nunca vai mudar. Ninguém muda nada, nem ninguém. E isso que você está falando é muito importante, né? Porque eu falo, normalmente quando as pessoas se casam, o que ela casa? Para a pessoa fazer ela feliz. E quem que faz quem feliz? Uhum. Se eu não me fizer feliz, ninguém vai fazer. Sim. Então você coloca expectativa no outro. Uhum. E essa expectativa é frustrada. Sim. Porque o outro teve a vivência dele, ele teve a educação dele, a família dele, e você vem totalmente de outro. E daí eu falo que uma vez, no meu processo, a minha coach falou para mim assim, Vivi, você tá querendo o mundo da maravilha lá, que Alice tipo, no você País das casou Maravilhas. e daí vai explodir um monte de rojão e vai, sabe, é uma fantasia. Eu falei, isso que você tá querendo não existe. Sim, exatamente. Vamos voltar para a realidade. Vamos Isso aqui é voltar vida pra real. realidade. É. E a decisão de amar alguém, ela é importante, né, Vivi? A decisão de amar. Amar na totalidade. Porque é assim que Deus nos ama. Ele nos ama na totalidade, com defeito, sem defeito. Eu digo assim, ai de mim se Deus não me amasse na minha totalidade. Coitada de mim, quem seria eu? E aí, quando a gente decide que amar o outro também é uma decisão, e é uma decisão diária, porque o outro vai te magoar, uma o decisão outro e vai... uma escolha, Uma né? escolha. O outro vai te magoar, o outro vai te ferir, não porque ele quer, às vezes é inconsciente também. Mas aonde que ele tá? Que processo que ele tá? Em qual caminho que ele tá? Ele tá alguns passos na frente, ele tá alguns passos atrás, ou você tá alguns passos à frente, ou você pode estar alguns passos atrás. Ninguém é tão bom que não tem nada a aprender com o outro, e ninguém é tão ruim que também não tenha nada a ensinar. Não, e eu falo, e isso é muito importante. Você está aberto para aprender, porque eu falo, eu aprendo com a minha filha,
Eu aprendo com o meu esposo, eu Sim. aprendo com os meus pais, eu aprendo com a moça que faz limpeza na minha casa. O tempo todo a gente está Então, aprendendo. quando você se permite ser ensinada por qualquer pessoa, que eu falo assim, não adianta você falar, eu tenho conhecimento, eu estudei isso, eu fiz aquilo, eu sou aquilo, eu sou melhor. Não sou melhor que ninguém. Não, ninguém é Eu tão falo bom assim, que não muitas tenha nada a das aprender e vezes, ninguém é aquela tão ruim que não tenha nada a pessoa, ensinar. aquela pessoa que está ali dentro da sua casa, te ajudando, limpando a sua casa. É a pessoa que mais vai ter coisas para te ensinar. Exatamente. E abrir o coração para isso é abrir o coração para enxergar o que a outra pessoa tem de valor, além do que se vê. Eu digo assim, eu gosto de olhar no olho das pessoas porque para mim realmente é a janelinha da alma. Porque quando eu conecto olhando no olho, eu consigo chegar um pouquinho mais perto da alma daquela pessoa. Independente de quem ela é ou do que ela tem. Do que ela faz, Do né? que ela faz, do que, sabe, do que ela diz ser. Você acessa a essência da pessoa, Acessar né? a essência. E é isso que eu, com o meu trabalho, eu quero que cada vez mais pessoas sintam isso, sabe? Que quando eu conecto com alguém, eu não tô conectando ali só por mais uma razão, só por um like, ou só por resultado financeiro, ou só porque eu quero que ela compre alguma coisa de mim. Isso faz parte, mas isso não é o propósito. Isso não é o propósito. Tanto é que a minha fala, Vivi, eu quero que fale para as pessoas que... Sabe aquelas pessoas assim que estão lá nos confins dos confins, que talvez elas nunca iam ouvir falar em inteligência emocional, talvez elas nunca iam entender que existe um equilíbrio entre razão e emoção, que tudo que elas viveram, tudo que elas viram, ouviram, sentiram, não necessariamente foi porque elas quiseram aquilo, mas que elas podem mudar a vida delas quando elas entenderem esse equilíbrio de razão e emoção. Quando elas entenderem que o amor cura todas as coisas. Porque não tem nada mais prazeroso nessa vida do que você amar alguém na totalidade. E aí muitas pessoas falam assim, mas você gosta muito de trabalhar com pessoas. Eu falo, eu gosto e eu amo trabalhar com pessoas. E como é a gente trabalhar acaba com pessoas? ouvindo muitas pessoas falando, é muito ruim trabalhar com gente. Gente dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É muito cansativo. Vivi, e pra mim, assim, eu digo pra mim que eu amo isso, e aí eu sempre falo assim, mas será que eu amo mesmo? Aí uma pergunta que eu faço pra mim é assim, tá, eu vou pensar numa pessoa que, entre aspas, é difícil, vou pensar assim, se essa pessoa estivesse na minha frente agora, eu ia amar ela da mesma forma? Eu ia decidir por amar e conectar com ela da mesma forma. Daí eu falo assim, você ia, né? Você ia porque você ama realmente a pessoa. Não, porque amar quem é legal é muito fácil, né, Vivi? Concorda comigo? Que esse negócio eu amo todo mundo, sou paz e amor, não sei o quê, extrovertido, gosto de conectar com todo mundo. Só que amar quem é legal é fácil. Amar quem é massa com você todos os dias, amar quem te dá faz o bem, né? prestígio que, querendo ou não, a gente quer receber, a afirmação, amar quem te dá presença, amar quem te dá presente, amar quem te dá todas as linguagens do amor, é ok, é muito fácil. Você fácil. sabe que uma coisa que eu venho me desafiando muito, porque às vezes tem pessoas que, tipo, você nem conhece direito a pessoa e, tipo, fala, nossa, essa pessoa... Nossa. E daí eu falo, não, é nessa que eu vou. Eu quero saber por que eu tô sentindo isso. O que essa pessoa tá me refletindo? Sim. É um que reflexo tem nela meu. que tá refletindo em mim. E é lógico, Vivi, a gente não pode ser hipócrita e dizer o quê? Que a gente vai querer conviver, inclusive, com as pessoas que nos fazem mal. Não é isso. A Bíblia nem fala isso, que a gente precisa ter essa convivência. A gente precisa conviver com pessoas que agregam. A gente precisa conectar com pessoas que realmente tragam o mesmo propósito, que tenham a mesma... eu digo assim, que tenham um jugo igual. Porque o jugo desigual, ele também não funciona. Não funciona nas amizades, não funciona no casamento, não funciona nos negócios, não funciona numa sociedade. Não funciona um jugo desigual. A gente acreditar numa coisa, outra pessoa acreditar em outra. Mais uma vez, sem religiosidade. Só pensando naquilo que Deus nos traz. Não tem como eu querer falar com alguém só em português com uma pessoa que não conecta na mesma linguagem que eu. Mas não é por causa disso que eu preciso deixar de amar. E isso eu que você falou transmitir... de linguagem, né? Vai eu aqui falando português com uma pessoa que fala inglês, eu não entendo inglês, ela vai comunicar comigo, eu vou comunicar com ela, eu não vou entender ela, ela não vai me entender. Não vai entender. E tá tudo bem, mas você não precisa deixar de amar e não precisa deixar de desejar coisas boas pra ela e não precisa ter algo a ensinar pra ela. E até mesmo, né, porque se você não fala a mesma linguagem que a pessoa, você vai tentar se comunicar com ela de outra forma. Sim, e daí sim, você aprende, ela vai aprender um pouquinho do que você fala, você vai aprender um pouquinho do que ela fala e as duas pessoas são transformadas. Exatamente. Né? Aí, logicamente, daí deu um conflito, deu uma situação lá, levando para exemplos assim, deu um conflito.
Tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um tem as pessoas ao lado que merece. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem o filho que merece, os pais que merecem. Então, dentro de uma situação de conflito, por exemplo, eu não sou obrigada a ter que conviver com aquela situação, porque tem situações que são tóxicas na nossa vida. Tem família que é tóxico, tem irmão que é tóxico, tem pais tóxicos, mas eu preciso aprender a amar, eu preciso perdoar, pedir perdão e delimitar, colocar um limite. Até e é onde muito tal pessoa importante pode chegar? aceitar também, né? Fala E assim, não querer mudar. exatamente. Não querer mudar, não quero respeitar mudar. a pessoa no que ela é e do jeito que ela tá e aceitar. E tá Se tudo você não bem. quer mudar, tá tudo certo. Eu vou Exatamente. fazer minha parte, eu vou seguir minha vida. E o interessante disso tudo é você aprender a colocar limites. Aprender a colocar limites nas situações. Então, por exemplo, até aqui, tal pessoa pode chegar. Ultrapassou essa linha aqui, já não dá mais. Porque a gente precisa saber muito claro os nossos valores, inclusive, Vivi. Porque em qualquer área da nossa vida, a gente tem que ter os valores que são negociáveis, porque o meu valor X e o teu é Y. Mas tudo bem, a gente consegue chegar numa equação, um denominador meio comum? termo, né? Conseguimos. Ah, não, Vivi, mas esse valor aqui pra mim, ele é inegociável. Isso aqui eu não consigo abrir mão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou querer que você mude o teu valor? Não. Aí eu faço o quê? Eu vou colocar o meu limite. Não, então já que esse valor aqui ele é inegociável para mim, já que até esse tom de voz eu consigo, passou desse tom de voz já não dá mais, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o limite. E não jogar a responsabilidade para o outro. Não deixar que o outro domine, porque o domínio próprio ele vem de mim. A partir do momento que eu coloco a minha vida nas mãos do outro, eu tô simplesmente colocando assim, ó, o preço alto que foi pago por mim para que eu tivesse a paz que eu tenho hoje, eu já vendi por um preço de banana. Eu falo que ó, é você, tipo, colocando o controle na sua vida na mão do outro. Exatamente. Você pensa, você torna-se um videogame, né? Uma marionete na mão dos outros. Eu faço uma analogia assim, Vivi. Nós devemos ser os nossos controladores de voo. Que é o que tá lá na cabine, que fala assim, ó, vai por aqui, isso aqui, tal, tá vindo um avião daqui, tá vindo... Tem o controle, mas o piloto mesmo, que tem a decisão final, e a gente sabe que numa situação de emergência, a decisão final é do piloto, porque é ele quem está lá controlando todas as coisas, é assim que a gente tem que fazer com Deus na nossa vida. Então, a gente precisa ser os nossos próprios controladores do nosso voo. O que vai fazer? Vou para a direita, vou para a esquerda? Tal pessoa não vai ter domínio nessa área na minha vida? Essa situação não vai fazer com que eu caia? E se fizer, quanto tempo eu vou permanecer nessa situação? Porque eu me dou o direito, Vivi, muitas vezes, assim. Eu acordo e falo assim, acho que hoje eu não tô muito bem. Ok, eu vou permanecer hoje. Mas amanhã não. Um dia sim. 2 jamais. Eu brinco às vezes assim, até você fala assim, eu vou permanecer 5 minutos. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o que eu faço agora? Vamos olhar para outro lugar. Vamos mudar o foco. Sim. Vamos mudar isso. E transformar esse dia. Porque... a misericórdia de Deus renova todos os dias. Então, você vai acordar mal-humorado, parece que o dia não vai dar certo e você vai aceitar isso? Exatamente, Vi. Essa semana mesmo eu passei uma situação começou a me dar como se fosse... Sabe aquele calorão que você não sabe de onde vem? Quase como se fosse um pânico, assim. Uhum. E eu falei, o que tá acontecendo comigo que eu tô sentindo isso? Aí... observei ali a situação, e é numa fração de segundos, a gente falando assim, parece que eu fico horas pensando nisso, mas não, é em fração de segundos, é a maturidade emocional que a gente atinge, e que bom seria se todo mundo atingisse essa maturidade emocional. E aí, em fração de segundos ali, eu observei que tinha uma situação X, uma situação Y, uma que tinha a ver com o meu filho, que não tá aqui, está em outro estado, e eu não tinha muito o que fazer, porque eu não tenho controle, porque ele está lá do outro lado, eu não tenho como chegar lá em 20 minutos para resolver alguma coisa. Só que aquilo foi, sabe? Aí eu organizei o sentimento, organizei o pensamento, respirei fundo e falei assim, essa ansiedade vem depois de você. Então, quem tem o controle é você. O domínio próprio. E Deus te deu o domínio próprio, te deu mansidão. Ele quer que você controle essa situação. É num estalar? Não é, Vivi. Não é. Processo, é um processo. Mas fui ali, colocando minha respiração, entrando na presença do Senhor, falando assim, Deus, isso aqui não é de mim. E se eu deixar isso penetrar no meu coração, isso aqui vai reverberar em todo o resto que eu construí até agora. E eu não quero que o meu castelo seja construído num banco de areia. Eu quero que ele seja numa rocha firme. Então, por favor,
vai limpando, vai eliminando. O que eu preciso fazer? Que ferramenta que eu preciso utilizar? Porque tem ferramentas, você sabe, você também é treinadora, uma excelente terapeuta sistêmica, você sabe que existem ferramentas para isso. Ferramentas psicológicas, ferramentas para o nosso intelecto, que são ferramentas que a gente escreve. E aí eu fui colocando ali, peguei um papel e escrevi. Por que eu tô me sentindo assim? Qual a situação que tá me levando para sentir isso? Porque eu não quero sentir. E se eu não quero sentir, cabe a quem fazer algo por isso? Esperar que chegue uma irmãzinha para orar por mim? Amém. Se chegar, obrigado, Deus. Mas eu não posso esperar por isso. Eu não posso ficar Colocar aguardando a expectativa que no as outro, coisas né? aconteçam ou que o novo dia se renove. Eu preciso fazer alguma coisa naquele momento, que é numa fração de segundos. E aí fui respirando, fui entendendo que aquilo eu precisava ter Olhando para domínio, você, né? olhando para mim, respeitando, me amando acima de todas as coisas e falando, Deus, apesar de mim, tá dando tudo certo. E assim foi, E Vivi. você sabe que isso é muito interessante, porque ontem de manhã a minha mãe mandou uma mensagem para mim: você precisa conversar com a Rafa. Porque ontem à noite ela conversando com as primas e elas fizeram uma brincadeira e coisa de menina. Uhum. E elas ficaram assustadas. Porque, sabe, a Rafa gosta de contar história, ela é criativa. Sim, aham. E elas ficaram ouvindo a história que ela estava contando. Só que depois elas ficaram com medo Uhum. e ficaram apavoradas. A Rafa estava em casa, dormiu de boa. Elas lá no interior, no sítio. Bateu medo. E daí elas foram pro quarto da minha mãe. Mãe, vó, eu tô com medo porque a Rafa contou uma história e a gente tá. Aí minha mãe de manhã ligou pra mim e falou assim: as meninas não deixaram eu dormir, foram desesperadas no meu quarto por causa da história que a Rafa contou. Eu falei, ah, é? E eu falei assim: como é bom você ter inteligência emocional, né? Sim, Se fosse Vivi. outro tempo, eu já ia querer acordar a Rafa pra ela me contar o que tá acontecendo pra resolver logo isso. Sim. Falei, tá, mas o que que elas falaram, mãe? Ah, elas não contaram, que elas estavam com tanto medo que nem quiseram contar. Sim. Passou, deixei a Rafa acordar, ela acordou. Falei, Rafa, a avó falou que você tá com umas conversas aí que é muito perigosa, que não sei o quê. Ela começou a rir. Falei, o que que foi, Rafa? Ah, mãe, eu só inventei uma história para elas, que eu gosto de coisa de terror, e eu contei uma história de terror para elas, que eu Entendi, inventei. Vivi. Falei, mas que história? Ah, mãe, nem lembro. E começou a rir. E eu comecei a rir, porque eu não conseguia ficar séria. Eu tinha que chamar a atenção dela. Sim, mas não Mas ao mesmo conseguiu. tempo eu Aham. conheço ela. Ela é brincalhona, ela é sarrista, ela gosta de brincar, Sim, entendeu? não foi por maldade, Não né? foi maldade, é brincadeira. E daí eu virei pra ela e falei, mas o que que foi? Como que começou a história? Daí ela me contou. Que ela falou, se chegar alguém aí em casa, elas estão no sítio. O que que acontece lá no sítio? O sítio, os cachorros passam em volta da casa, parece que é gente andando em volta da casa. Sim, eu vivi muito no sítio, vivi quando criança, muito. E daí, o que que é cabeça? Porque quando você bota algo na sua cabeça, aquilo vira um Sim. monstro. Sim. E daí isso virou um monstro para elas. E daí elas ficaram apavoradas. Quiseram dormir com a avó porque elas estavam com medo. E ela falou assim, mãe, eu só tava brincando, nem falei nada demais. E não foi nada assim. Sim. E daí, depois eu falei para ela, ó, você vai ligar para a avó, você vai explicar o que aconteceu, você vai pedir desculpa, peça desculpa para as meninas e não faz mais isso, porque não foi uma brincadeira legal, foi engraçado para você, mas para elas não Sim, foi, então não é uma exatamente. brincadeira. E daí até ela ligou para minha mãe e falou assim: isso aí não é de Deus, não. Isso aí, Deus não se agrada dessas coisas. Daí ela falou, mãe, a avó falou que é coisa do outro lado de baixo. E aí eu falei, Rafa, então não faz mais não. Aham. Porque às vezes que é uma brincadeira para você, para o outro não é. Sim, Então é vamos verdade. olhar para o outro e respeitar cada um na sua individualidade. Exatamente. Ela falou, tá bom, Vivi. mãe, não vou fazer mais. E eu tenho uma história engraçada com isso, Vivi, porque aí que eu digo assim, Deus sempre me preparou, sabe? Quando eu era criança, eu vivia muito em sítio também, eu amava. Então tinha o sítio de um dos meus tios lá e a gente sempre ia. Eu esperava as férias de julho, de junho e julho ali pra ir e sempre tava ali com as minhas primas, enfim. Só que eu tinha muito medo de sapo, Vivi. Muito medo de sapo, assim. Então o que acontecia? Quando ia começando a anoitecer, eu já entrava em pânico, porque eu sabia que os sapos iam começar a aparecer. E aí, as minhas primas, elas saíam para brincar no meio do mato à noite e eu queria ir para aquela aventura, só que eu tinha o medo do tal de sapo. Eu falava, e se o sapo aparecer?
Aí elas pegavam lanterna, colocavam as galochinhas e tal, jaqueta, aquele frio, porque lá em Curitiba e no sul, né, eu sou lá do sul, é um frio em junho e julho, assim, que é, né, então colocava as galochas, aquela japona lá, a gente fala japona. Aí iam assim, explorar, né? E eu não ia porque eu ficava com tal do medo de sapo. Eu falei, mas não é possível que esse sapo... E olha só, eu tinha por volta de uns 10 anos, Vivi. Eu falava assim, mas não é possível que eu vou deixar de aproveitar esse momento com as minhas primas, de brincar, de ir lá, de ver, de explorar, de fazer, de acontecer, por causa de um sapo. Até que um dia, Vivi, eu peguei um sapo na mão. Falei assim, eu não vou mais ter medo desse sapo. Porque é só um sapo, caramba. Eu olho o meu tamanho, o tamanho do sapo, não é possível. E eu era pequenininha também, eu sempre fui muito miudinha, assim. Então, apesar da nossa diferença não ser tão grande, mas eu era maior que ele, Vivi. Peguei o sapo na mão e falei, eu vou mexer nele, vou ver se realmente ele tem se ele espirra alguma coisa, porque eu ficava com aquela... Porque a E gente é histórias, né, muito que a você história. ouve. Ah, porque o sapo espirra um leite, e realmente acontece, mas não é o sapo do nosso sítio lá. Não, aquele lá é inofensivo, ele só vai comer lá os insetos e tudo mais. Peguei o sapo na mão, Vivi. E daí foi minha primeira superação, assim, do medo, sabe? Eu falei assim, não. Você enfrentar, né? Enfrentei, Vivi, enfrentei. E hoje eu tenho um carinho com o sapo, assim. Então, por exemplo, se acontecer aqui, surgiu um sapo, eu vou, gente, por favor, só pegar o sapinho, tira ele pra lá, não mata o bichinho e tal. E muitas pessoas têm medo, né, de sapo. Minha irmã é apavorada, ela tem pânico de sapo. Só de ouvir falar, ela arrepia, só de pensar nisso. Não, e você vê o que isso te impedia de fazer. Não, me impedia de fazer muitas coisas. Porque você via todo mundo se divertindo, você queria explorar lá, mas você fica limitada. Eu ficava limitada. E eu falo, e quantas coisas na nossa vida nos limita, que são coisas pequenas, mas que a gente torna ela tão grande, que impede enorme. de Pra seguir. mim era uma coisa assim que... Nossa, o que o sapo vai fazer comigo? Sei lá. E ele só aparecia e eu já tinha pavor. E não aparecia apareciam 10, 20, vários sapinhos, assim, pulando ali na área de casa e tal. E eu digo assim, o cuidado de Deus é tão grande que hoje, olhando pra isso, eu falo assim, nossa, desde lá, Deus já estava preparando o meu psicológico pra outras coisas. Porque, convenhamos, Vivi, não é toda criança que tem 10 anos que fala assim, não, eu não vou mais ter medo desse sapo, vem aqui. Aí eu lembro de eu puxando as patinhas dele, vendo se tinha algum lugar que pudesse espirrar alguma coisa em mim, e se espirrasse, o que ia acontecer e tal. E ele lá, porque o sapo, ele cresce, né? Ele e ele lá incha. todo assustado, eu falava, ele tá muito mais assustado que eu. Ele tá com muito mais medo que eu, e eu tô aqui perdendo várias coisas na minha vida, que naquela época pra mim era muito, porque as meninas saíam, iam brincar e tal, e daí eu lembro que tinha meus primos mais velhos, então era muito legal essa parte. E eu me limitando por causa disso. Então, trouxe até essa história pra complementar a história que você falou, por causa disso mesmo, porque às vezes o medo que o outro tem, no caso da tua filha, o medo que o outro tem, ele nem é explicável. Por que ele tem tanto medo? Por que acontece aquilo, né? Então, a importância da gente enxergar mesmo desde pequeno, e lógico, você orientou, não faz mais, porque nem toda brincadeira, a brincadeira eu costumo dizer pros meus filhos, ela só é uma brincadeira quando tá todo mundo dando risada. Se você tá rindo e o outro não é mais brincadeira. Mas entender o porquê, se colocar com empatia no lugar do outro. Mas por quê? Porque, por exemplo, apesar de tudo, os meus primos, nesse núcleo desses meus primos, era gostoso essa convivência. Não era uma convivência com os outros primos que era uma convivência ruim. Mas dentro desse núcleo, eles nunca usaram esse medo que eu tinha. Eles não me assustavam mais com o sapo. Eles eles só falavam, você não vai por causa de sapo? Então tá bom, fazer o quê? Não vamos deixar de brincar, mas também não me apavoravam mais ainda com aquela situação, sabe? Então, a importância de entender quanto é isso. importante, né? Você trazer consciência, olhar para você, buscar ajuda nos lugares certos, buscar informação e aprender, né? E se moldando também, né? Você vai se moldando. Se moldando e entendendo que a paz que excede todo entendimento é o que guarda o nosso coração. E um alto preço foi pago. Então, por que a gente vai vender ela tão fácil assim por causa de um sapo? Enfim. Dani, deixa um recado para quem está nos assistindo. Com certeza, Vivi. Bom, o que eu vou dizer sem antes agradecer a você, Vivi, por esse momento, por ter realmente deixado que o Espírito Santo falasse aos nossos corações aqui. Eu costumo dizer exatamente essa frase, porque é uma frase que é dita de Deus para a nossa vida. A paz que guarda o teu coração é a que excede todo o entendimento de todas as situações que você passa. Eu não sei como é que tá a tua vida, eu não sei o que você tem passado, eu não sei se você se conhece, eu não sei se você sabe do que você é capaz, de tudo que você merece.
Porque um dia eu já não soube isso também. E hoje, por saber disso, eu entendo que essa paz que guarda o nosso coração, ela é maior do que todas as coisas. E eu desejo isso. Eu desejo que você se encontre, que você se reconheça naquele que te fez. E nunca esqueça que quando ele foi fazer todas as outras coisas desse mundo maravilhoso, ele viu que era bom. Mas quando ele foi fazer você, ele viu que era muito bom. Então, não importa as coisas que te aconteceram, não importa o que você viveu até aqui. Importa para que você possa viver um novo processo. Elas foram necessárias. Você não vai pegar elas e jogar no lixo. A tua história tem valor, a tua história tem um porquê, a tua história tem um motivo. Você não vai pegar a tua história e sucumbir ela e amassar ela como se ela fosse um papel velho, feio e sujo e jogar fora. Mas você vai utilizar a tua história para evoluir e ser quem verdadeiramente Deus quer que você seja. Uau! E é sobre isso, né, Dani? Sobre isso. Se conhecer, se entregar na mão dele. Exatamente. E assim, aquilo que a gente não tem condição, ele faz por nós. Sem dúvida alguma. Então, palmas para você Palmas pela pra sua entrega, palmas pra por tudo nós, que Vivi. você nos ensinou aqui hoje, por tudo que você transbordou. Eu que te Que agradeço. Deus abençoe cada vez Acredite mais a que tua você tem vida. transbordado muito na minha vida todos os dias. A gente teve uma conexão muito especial e muito obrigada por isso. E eu falo, né? Deus não une pessoas, Deus une propósito, né? Exatamente, Então exatamente. é sobre isso. Palmas para você que está aí aprendendo, transbordando algo que às vezes você nem sabia que você tinha Exatamente. e automaticamente isso também está florescendo em você. Palmas para Deus. Exatamente. Esteve aquele que conosco tá aqui em todo momento, tempo todo. se fez presente nesse episódio, nessa conversa. Exatamente. E eu tenho certeza que muitas vidas serão transformadas através desse episódio. Amém, Vivi, que assim Então, seja. esse é o propósito desse podcast, ajudar pessoas que não conseguiram resolver determinadas coisas que nós já resolvemos e que nós já sabemos caminhos, né? O Encurtar caminho. Exatamente. Então é sobre isso, né? Transformação de isso. vida, transbordo, aquilo que a gente já conseguiu, a gente pode ajudar outras pessoas. Exatamente, Vivi. E assim, a gente vai terminando aqui, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta e seja instrumento de transbordo também na vida de muitas pessoas, porque tem muita gente clamando por esse conteúdo, por isso que nós conversamos aqui. E você vai ser o instrumento de transformação na vida dessa pessoa. Amém. Então, gratidão. Obrigada, Vivi. E vamos finalizando aqui mais um palmas para você. E até o próximo episódio e que Deus abençoe muito a sua vida e um grande beijo. Um beijo. Obrigada, Vivi.